Vamos lá, futuros suboficiais cadençados da Marinha do Brasil. Hoje a gente vai falar da segunda unidade de intendência, unidade 2 do módulo intendência, que é noções do sistema de abastecimento da Marinha. A gente já falou sobre noções de controle interno. Se você não viu, volta lá na playlist e assista. Ela não complementa essa parte, mas também faz parte da sua prova. Então vamos lá. Aí na tela aí a sua apostila, que você pelo menos deveria estar usando para estudar. Lembrando que esse vídeo é para auxiliar naqueles que porventura não possuem o tempo hábil para fazer suas leituras. Então, camarada, ouve esse vídeo, faz ele de podcast, assiste, salva no celular, bota no som do carro e assim vai dando conta da absorção mínima aí para fazer sua prova. Lembrando que a sua prova é uma prova de consulta. Ela vai ter a duração de 3 horas e você vai ter 20 questões de cada assunto. No caso, a gente vai ter aí na prova do dia 23 de outubro próximo, correção, 23 de novembro, vamos ter a prova de intendência, estudo do Estado-Maior e noções de gestão de processo, nocionais, gestão de processo. Então, prova do dia 23 de novembro, gestão de processos, intendência e estudo do Estado Maior. Totalizando 40 questões em 3 horas. Então vamos lá. O início, noção do sistema de abastecimento. Nesse conteúdo aqui, vai ser um pouquinho mais acelerado em relação ao vídeo passado, porque é mais conteúdo e a proposta é manter o tempo menos de 50 minutos, o que acaba não sendo possível se a gente for ter uma leitura pausada, tá? Então vamos lá. Aqui tem uma observação aqui sobre o que você vai ver no decorrer da aula proposta de noções do sistema de abastecimento da Marinha, que seria a importância, o conceito, fases básicas e atividade de abastecimento, organização, responsabilidades, atribuições do sistema de abastecimento da Marinha, que é o S Sierra Alfa B Bravo Mike, conceito e tipo de adoção de material e propósito do planejamento do abastecimento. Aí eu queria chamar a atenção para uma coisa, olha só. Técnica de ensino. A Marinha e o CIA é o dono da técnica de ensino aí na Marinha, né? Eu sei que tem outras OMs aí, como a base também ministra esse curso, mas de fato o curso de técnica de ensino na Marinha é o mais completo, fica no CIA. Então lá na técnica de ensino, o cara diz o seguinte: quando você for fazer uma disciplina, você tem que obrigatoriamente botar os tópicos e os objetivos de aprendizagem. Está aqui, objetivos de aprendizagem. Então, como é que um aluno da Marinha, de um curso de Marinha, ele estuda? Bom, você vai fazer toda essa leitura, mas durante o processo da leitura, você tem que ter a noção de tudo isso que está escrito na tela, aí, ou seja, na sua apostila, é somente para lhe fazer entender qual o contexto daquilo que está sendo proposto nos objetivos de aprendizagem. Por exemplo, aí, qual o objetivo da aprendizagem? Ou seja, qual é o intuito dessa apostila que está na sua mão, que marca você está acompanhando? Ou seja, o que está na tela aí? Qual o objetivo desse texto? Esse texto tem o objetivo de fazer com que você possa conceituar a importância, conceito, fases básicas e atividades do abastecimento. Além de conceituar, o que é conceituar? Conceituar é você saber descrever o que é isso. Olha, a importância das atividades do abastecimento são aquelas que fazem jus ou que favorecem isso, porque se não tiver isso vai ter aquilo. Então você sabe conceituar em resumo, a essência do que significa atividade de abastecimento. Aí ele também diz o seguinte, no segundo tópico, entender a organização. Veja bem, entender é diferente de conceituar, tá? Entender é você observar e saber o que está acontecendo. Você ver o processo e não está alheio ao processo. Você identifica que aquele processo que está acontecendo, você entende que aquilo ali é um processo de abastecimento. O próximo é conceituar os tipos de dotação do material. Então, consequentemente, ele vai listar alguns tipos de dotação do material que você vai ter que ser capaz de
explicar o que são, a essência dele, o que significa aqueles tipos de dotação de material. E por último, é entender o propósito do planejamento do abastecimento, é saber para o que serve, não é definir e conceituar, é entender, é diferente, conceituar é diferente de entender. Por exemplo, na sua prova, ele não deve cobrar que você conceitue a organização, as responsabilidades e os atributos do sistema de abastecimento da Marinha. Não é o objetivo da aprendizagem. Se está fazendo isso, está pecando um pouco na técnica de ensino. Isso significa que não pode? Não. Ele pode. Ele não deve fazer isso daí. Tá? Mas é por isso que você está estudando, para poder, se cair todas as duas formas, você identificar. Mas assim, em direcionamento de estudo, você tem que entender o que é conceituar e o que é entender. E ainda assim, todo o conteúdo que você vai ler aí, você tem que ter a noção que ele tem um objetivo. No caso, eles são 4. Conceituar a importância, conceito, fases básicas e atividade de abastecimento. Entender a organização, responsabilidade, atividade e sistema de abastecimento da Marinha. Conceituar os tipos de dotação de material e entender o propósito do planejamento do abastecimento. Então, com base nessa explicitação aí, a gente começa a leitura do conteúdo. Veja bem, essa aqui já está marcado, né? Os tópicos que eu, Mega, considero importante. De repente você pode vislumbrar algo que tenha mais importância do que eu marquei. Então, nesse caso aí, compartilha, comenta. A gente volta no assunto e discute. Outra coisa, no final de todo módulo, os módulos, toda a unidade de ensino, tem um exercício proposto. Eu não faço o exercício aqui online, porque a intenção é, na última semana antes da prova, que a gente faça online esses exercícios, claro, com o mínimo de consulta possível. Então, a gente vai fazer online, vamos corrigir online e, se for o caso, a gente até discute. Se o pessoal preferir, a gente faz até uma live onde todo mundo participa e o pessoal fica dando pitaco aí de maneira ordenada aí para esse estudo. Então, vamos lá. Noções do sistema de abastecimento da Marinha. Olá, aluno. Seja muito bem-vindo à nossa aula da disciplina de serviço de tendência da Marinha. Nesta unidade de ensino, vamos estudar noções do sistema de abastecimento da Marinha. Ao longo da nossa aula, teremos 4 tópicos. Importância, conceito, fases básicas e atividade de abastecimento. Organização, responsabilidade e atribuições do sistema de abastecimento da Marinha. Conceito e tipos de dotação de material. Propósito do planejamento do abastecimento. Note que esse contexto do que você vai ver nesse módulo, nessa unidade de ensino, está em acordo com os objetivos de aprendizagem. Isso é importantíssimo, porque ele amarrou aqui o que ele quer que você compreenda, que você saiba com a leitura, com o estudo desse módulo. E é isso que vai ser cobrado em prova. Você sabe como a gente faz questão de prova? A gente vai nos conceitos de aprendizagem, nos conceitos que são determinados no módulo, e a partir dali a gente lê os principais conceitos e a partir disso a gente faz as questões em cima disso. Por quê? Para não fugir da essência da metodologia de ensino. Então vamos lá. A prontidão operativa, que é o propósito maior de uma força naval, muito importante. Qual é o maior propósito de uma força naval? A prontidão operativa. Essa prontidão operativa guarda estreita relação de dependência com o desenvolvimento e a operação de um adequado sistema de apoio logístico. Opa, muito bom. Então, essa prontidão operativa tem uma relação estreita e essa relação é uma relação de dependência com o quê? Com o desenvolvimento e também a operação do sistema de apoio logístico. Afinal de contas, nós estamos falando de abastecimento, né? O módulo é noções do sistema de abastecimento da Marinha. Então, se estamos falando de abastecimento, e aqui, sistema de abastecimento da Marinha, nada mais justo que a gente tenha o apoio logístico como um dos seus, da sua dependência, daquilo que completa, né, a prontidão operativa. Então, esse apoio logístico, ele é constituído a partir das áreas de abrangência das funções logísticas, principalmente daquelas que estão mais intimamente ligadas ao material. Tá, aí quando eu falo em material, atenção, esse material, ele destrincha, ele diz, esse material pode ser suprimento, o transporte e a manutenção, tá? Então, quando ele fala do material, ele está falando de suprimento, transporte e manutenção.
Colocado frente a frente com a crescente complexidade tecnológica e o constante encarecimento dos sistemas de armas, o responsável pelo abastecimento deve estar sempre voltado para buscar o melhor rendimento dos seus financeiros postos à sua disposição. Ao mesmo tempo, não pode perder de vista a grande importância de assegurar que o sistema de abastecimento esteja permanentemente preparado, tanto em paz como em guerra. Então a gente falou da logística, agora a gente fala do abastecimento. E é importante saber aí que o sistema de abastecimento ele tem que estar preparado em todas as duas situações de uma força, tanto no tempo de paz como no tempo de guerra. Então, para isso, existem várias precauções e detalhes que têm que ser esclarecidos e executados para que isso funcione da maneira hora estabelecida, tanto no tempo de paz como no tempo de guerra. Para entender a execução de uma gama de tarefas interdependentes a serem desenvolvidas para proporcionar o máximo atendimento a um custo mínimo. Então, qual é a ideia aqui? A ideia do abastecimento é você ter a eficiência gastando o mínimo possível. Então, é o máximo de eficiência gastando o mínimo possível. Isso é o sonho, entendeu? Isso é o máximo objetivo. Se consegue isso, tá top, top, top. Só que para conseguir não é tão fácil assim. E a gente vai ver no decorrer do modo como se busca esse máximo com um baixo custo. Então, vamos à obra. Aqui os objetivos de aprendizagem, que a gente já falou, e já vamos entrando, introduzindo já no capítulo 2, noções do sistema de abastecimento da Marinha. No 2.1 ele vai dizer o seguinte: importância do abastecimento, o conceito, fases básicas e atividades. Está lá no objetivo de aprendizagem, é isso. E é justamente o tópico. Então vamos lá. Importância do abastecimento. Bom, ele já começa falando sobre a prontidão operativa. O que é a prontidão operativa? A gente já viu lá em cima que é o propósito maior de uma força. E como a gente está falando da Marinha, a força é a força naval. E a gente já viu também que essa prontidão operativa guarda estreita relação de dependência com o desenvolvimento e operação de um sistema de apoio logístico. Constituído a partir das áreas de abrangências, das funções logísticas, principalmente daquelas que estão intimamente ligadas ao material. Aí ele vai definir qual é o material, isto é, suprimento, transporte e manutenção. Esse texto a gente já leu acima. Conceito de abastecimento. Olha, ele falou lá em cima, identificar os principais conceitos, ou conceituar, né? Ele falou. Então vamos lá. Conceito do abastecimento. O que seria o abastecimento? Aí a gente entra. Bom, lá no objetivo de aprendizagem falou do conceito. Então isso aqui a gente tem que ter uma minuciosa atenção. É o conjunto. Conceito é o conjunto de atividades que tem como propósito. Ah, bom entender. Sobre o conceito de abastecimento, a gente tem um propósito que é atinente ao conjunto de atividades. Qual seria esse propósito? Prever e prover. Prever e prover. Prever e prover o que para quem? Bom, prever e prover para as forças e demais OMs da Marinha do Brasil o material necessário a mantê-las em condições de plena eficiência. Anteriormente a gente falou que tem que manter a melhor qualidade no custo baixo. E a gente ainda tem a questão da plena eficiência, né? Então, esse conceito de abastecimento é um conjunto de atividades que vai prever e prover para as OMs e a Marinha, as OMs da Marinha, o material com plena eficiência. O material para manter a Marinha em plena eficiência, né? Agora, as fases do abastecimento. A gente tem determinação de necessidades, a fase de obtenção e a fase de distribuição. Essas três fases aqui, provavelmente, vai cair na sua prova. Não tem como. Não tem como porque faz parte do objetivo de aprendizagem e ela está bem explícita aqui. Então, vamos lá. Fase do abastecimento. Na fase da determinação de necessidades, essa fase decorre do exame
pormenorizado, ou seja, o mínimo exame, bem minucioso, né, dos planos propostos e, em particular, das ações e operações previstas, definindo quais são as necessidades, quando e em que quantidade, com que qualidade e em que local deverão estar disponíveis. Então, determinação da necessidade, a gente vai se preocupar quais são as necessidades e sobre essas necessidades, o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. Isso vai ser definido como? Através de um exame pormenorizado, ou seja, exame minucioso. Próxima fase é a fase de obtenção. Que fase é essa? É a fase em que se identifica as fontes e tomadas as medidas para aquisição das necessidades apresentadas. Então, o processo de obtenção a gente já conhece muito bem. É justamente o processo de aquisição. Só que a obtenção ela já não nasce adquirindo. Ela parte de um princípio de identificação, né, de fontes e das medidas para essa aquisição. Próxima fase é a fase de distribuição. Aí a fase de distribuição já é um pouco mais simples, né? Ela consiste em fazer chegar oportuna e eficazmente ao usuário, no caso você, todos os recursos fixados pela determinação das necessidades. Então a gente tem a determinação das necessidades, que vai se preocupar com quais são as necessidades, sobre o aspecto qualitativo e quantitativo, e tem a obtenção, que são as identidades das fontes que vão nortear a tomada das medidas necessárias à aquisição desse material, e a distribuição, que é justamente fazer com que esse material chegue ao destino, ao usuário. Aí eu falo material, mas também engloba o recurso. Atividades do abastecimento. O provimento dos itens... O provimento dos itens de material de qualquer natureza necessário às OMs é decorrente do processamento de todas as atividades do abastecimento. Em virtude das características e requisitos envolvidos, as atividades de abastecimento são agrupadas em dois tipos. Muito importante, atividades técnicas e atividades gerenciais. A gente vai falar isso várias vezes no decorrer dessa leitura, tá? Então, vamos lá. Em virtude de características e requisitos envolvidos, as atividades de abastecimento são agrupadas em dois tipos. Então, como podem ser as atividades do abastecimento? Elas podem ser atividades técnicas e atividades gerenciais. Isso é questão de prova. Atividades técnicas são aquelas relacionadas à orientação especializada pertinente às características qualitativas, que é da qualidade, funcionais e de utilização do material, traduzidas na elaboração e estabelecimento de normas que assegurem a consecução dos padrões a serem observados e dos resultados esperados com a sua utilização. Variam conforme a natureza do material e devem ser exercidas antes das atividades gerenciais. Isso é importante, tá, gente? Olha só. As atividades técnicas vêm antes das gerenciais. Então, primeiro essa, segundo essa, tá? Não ocorre o contrário. Pois lhe servem de base. Mas por que acontece aqui? Na verdade, vamos lá. A atividade técnica é o que vai subsidiar a gerencial nesse processo de abastecimento. Continuando. Essa atividade técnica, ela se subdivide em... Aí vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7... Só 7. 7 subir. Então, sobre a atividade técnica. Aí ela tem a fase da pesquisa, a fase do desenvolvimento, a fase da avaliação, inclusive essa fase de avaliação pode ser uma avaliação técnica ou operativa. Tem a fase da especificação, a fase de inspeção, a fase de determinação técnica de necessidades e, por último, a orientação técnica. Note que ela é extensa, é um objetivo listado lá no tópico objetivos de aprendizagem e é bastante extensa. Aí, o que você faz nesse momento? Você
Ler, claro, você tem que tomar conhecimento do que trata todo esse conteúdo, mas você não precisa decorar. Você vai pegar alguns gatilhos e precisa saber que essas subdivisões de atividade técnica, elas constituem a sua apostila lá no início, que era para a página 3 da sua apostila, de entender. Então vamos lá. Primeira fase é a fase de pesquisa, né? É a fase que você vai pesquisar, dá início a tudo. É a atividade em que se empregam procedimentos teóricos e experimentais. Então, caiu experimento, é fase de pesquisa. Não é difícil associar, né, gente? Então, fase onde se empregam procedimentos teóricos e experimentais só pode ser na fase de pesquisa. Mas para quê? Isso visa a ampliação dos conhecimentos fundamentais. Quando não se pretende a aplicação imediata dos resultados obtidos na solução de problemas práticos pré-estabelecidos, disse que se trata de pesquisa básica, ou seja, se eu não vou utilizar imediatamente, é a pesquisa básica. Pura ou científica. Agora, caso contrário, ou seja, caso eu vá utilizar isso efetivamente a curto prazo, a atividade recebe o nome de pesquisa aplicada ou tecnológica. Importante para a sua prova. Segundo subdivisão, né, das atividades técnicas, né? Segunda subdivisão, desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É a aplicação do conhecimento teórico ou tecnológico à criação. O que era a aplicação do conhecimento tecnológico? É através da pesquisa aplicada ou tecnológica, né? Então, desenvolvimento é a aplicação do de conhecimentos teóricos ou tecnológicos à criação, ao aperfeiçoamento ou à modificação de técnicas, itens de material, equipamentos ou sistema. Essa atividade processa-se partindo de um estágio preliminar. Então, a atividade de desenvolvimento, ela parte de um estágio preliminar, desenvolvimento de um protótipo ou demonstração de execuibilidade. A gente já viu lá no controle de processo o que era execuibilidade, então não vamos retornar a esse assunto aqui. Passa pela fase de provas ou testes e progride até atingir o estágio de plena industrialização e emprego. Avaliação é o processo de comparação. Afinal de contas, a avaliação ela segue um padrão, né? Quando você vai fazer uma avaliação, por exemplo, de matemática, e você vai responder algumas questões, isso vai ser, em algum momento vai ser feita uma comparação, porque vai ser comparado se a nota que você chegou, a conclusão que você chegou, ela é igual à conclusão que esperava-se que você tivesse chegado. Então, a avaliação é um processo de comparação. Aí essa comparação vai ser entre o desempenho de um item de material, equipamento ou sistema e os padrões teóricos ou práticos previamente estabelecidos. No caso mais corrente, consiste em verificar se o material satisfaz a uma necessidade existente. Pode ser encarada de duas maneiras, a avaliação técnica e a avaliação operativa. A avaliação técnica é o processo de estudo e investigação conduzido pelo encarregado do desenvolvimento do material, tendo por propósito determinar a sua adequabilidade técnica para o emprego na Marinha. E a avaliação operativa é o processo de prova e análise de um material específico conduzido tanto quanto possível sob condições reais de emprego. Seu propósito é determinar a adequabilidade de sua produção em face dos seguintes fatores básicos: aumento da eficácia militar, conseguindo pela adoção do material e a eficácia do material avaliado, em comparação com o material já disponível. Quarto subitem, né? Especificação. A especificação é o estabelecimento das características técnicas detalhadas de cada material. Pode ser matéria-prima, composição, forma, dimensões, tolerância, rendimento, estrutura e aparência. E também dos requisitos de verificação dessas características. Próxima fase é a de inspeção. A inspeção é a verificação de todos os materiais através de testes e exames durante e após a produção, a fim de verificar a fiel observância das especificações pré-estabelecidas.
Determinação técnica das necessidades. A determinação técnica das necessidades é a fixação, para um determinado período de tempo, das quantidades correspondentes às dotações iniciais do material necessário ao adequado apoio aos meios operativos e às demais OMs da Marinha. A determinação técnica de necessidades materializa-se através da elaboração de listas de dotação, organizadas com base na configuração de equipamentos da OM e em função de fatores de natureza técnica, tais como a importância do componente para o funcionamento do conjunto, a probabilidade de avaria, a manutenção planejada e as características de emprego do material. Orientação técnica. É o estabelecimento de normas e procedimentos relacionados com a administração e o emprego do material. A orientação técnica materializa-se através da elaboração de instrução e da prestação de assistência técnica necessária. Compreende, principalmente, os seguintes aspectos: orientação técnica do fornecimento, orientação técnica da catalogação, orientação técnica de armazenagem, orientação técnica da destinação de excessos e a orientação técnica da utilização. Orientação técnica do fornecimento. Orientação técnica do fornecimento é a orientação sobre o material cujo fornecimento, por motivos técnicos, deve sofrer restrições. Orientação técnica de catalogação é a orientação quanto à identificação, nomenclatura, classificação, aplicação, substituição, intercambiabilidade, introdução e cancelamento do material no universo de material da Marinha. Orientação técnica de armazenagem. Aí a gente já entendeu, né? De fornecimento, catalogação, de armazenagem. Ele vai falar do quê? Do armazenamento. Assim como o fornecimento falou do fornecimento do material, e também da catalogação falou sobre como catalogar e identificar a nomenclatura do material. Orientação técnica de armazenagem. A armazenagem é a orientação quanto ao recebimento, perícia, estocagem, segregação, preservação e acondicionamento requeridos pelas características especiais de determinados itens de material. Orientação da destinação do excesso é a orientação quanto ao destino a ser dado ao material considerado em excesso, ocioso, recuperável, antieconômico e inservível. O pessoal que já guarneceu a faina de fiel de material sabe muito bem do que se trata isso. E não vou entrar no mérito até porque isso não está sendo pedido aqui, tá? Mas daria uma aula inteira só para falar de material ocioso, recuperável, antieconômico e inservível. Não entra nesse mérito porque aqui não está sendo exigido, tá? Orientação técnica da utilização. É a orientação quanto à montagem, instalação, operação, emprego e a manutenção do material de acordo com as condições programadas. Agora, sobre as atividades gerenciadas. A gente falou atividades técnicas, né? Aqui, ó. Atividades técnicas. Agora, acabou a parte das atividades técnicas. A gente vai falar agora das atividades gerenciais. O que são atividades gerenciais? São aquelas de caráter administrativo, diretamente relacionadas à manutenção do fluxo adequado do material necessário às forças e demais OMs da Marinha, desenvolvidas com base nos padrões fixados através de prévio desempenho de atividades técnicas, ou seja, aquilo que a gente falou, a atividade técnica vem antes da atividade gerencial, tá? Porque você vai gerenciar o quê? Aquilo que a técnica já proveu. São executadas sob quaisquer categorias de material, independentemente de sua natureza, e correspondem à etapa de provisão do material. As atividades gerenciais de abastecimento são as seguintes. Aí vamos lá. Quais são as atividades gerenciais de abastecimento? Catalogação, contabilidade do material, controle de estoque, determinação corrente de necessidade, controle de inventário, obtenção, armazenagem, tráfego de carga, fornecimento, destinação de excessos.
Então vamos lá. Catalogação é a atividade que compreende a simbolização do material e a organização, confecção, publicação, destinação, regulamentação do manuseio e permanente atualização do catálogo da Marinha. A catalogação tem como propósito classificar e atribuir símbolos aos itens de material e estabelecer uma linguagem única de material entre os elementos envolvidos no processo de abastecimento. Emprega métodos padronizados para identificação, classificação e atribuição de símbolos, divulgando-os através de publicações específicas. Contabilidade do material é a atividade que compreende a contabilização de todo o material existente em estoque, mediante adequado processo de escrituração. É o que nós conhecemos como balanço. Controle de estoque é o registro sistemático da movimentação do material ocorrida em cada ponto de acumulação, ou seja, os paióis. Ponto de acumulação é os paióis. Espera aí que a CID está perturbando. Então, voltando. Controle de estoque é o registro sistemático da movimentação do material ocorrida em cada ponto de acumulação. Aí o ponto de acumulação a gente guarda o material, que é o paiol. Esse controle de estoque possibilita o conhecimento a qualquer momento das quantidades existentes em estoque e da localização de cada item nas áreas de armazenagem. Determinação corrente das necessidades. Aí é a atividade que vai fixar as reais necessidades de material em determinado momento. Tem seu cálculo baseado na integração e racionalização das necessidades estimadas nos setores técnicos, corrigidas através da utilização de índices apurados por ocasião do acompanhamento da demanda real de cadeia. Aí aqui a gente já vai entender isso um pouquinho mais à frente, tá? Que ele vai falar sobre níveis de estoque, tá? Mas em princípio você tem que conhecer que essa determinação de corrente de necessidade vai fixar as reais necessidades do material, tá? E isso tem relação com o momento em que se deseja fixar essas necessidades. Do seu desempenho resultam os níveis de estoque que possuem um caráter altamente dinâmico. Agora sim, controle de inventário. É a atividade relacionada à manutenção do adequado equilíbrio entre as necessidades da Marinha e as disponibilidades de material nos pontos de acumulação. Define, assim, a ação de recompletamento ou de redistribuição de estoque, visando a evitar imobilizações desnecessárias de capital sem prejuízo de atendimento das necessidades. Consiste no permanente confronto entre a determinação corrente de necessidade e as efetivas disponibilidades apontadas pelo controle de estoque, resultando providências de obtenção ou de destinação dos excessos. Isso aí é aquela história que você comprar efetivamente, né, adquirir efetivamente aquilo que vai ser usado e assim evitar o desperdício de destinação de recursos financeiros a um bem ou um patrimônio que não vai atender às expectativas do utilizador, no caso da Marinha. Bom, gente, 33 minutos e 20 segundos. O vídeo já começa a ficar longo. A proposta a partir de agora é vídeos de 30 em 30 minutos. Então, vou encerrar por aqui, mas o assunto não acabou. Por quê? Porque a gente vai começar no próximo bloco desse vídeo, continuando com obtenção, armazenagem, tráfego de carga, fornecimento, destinação de excesso e entrando também no item 2.2, que é a organização, responsabilidade e atribuições do sistema de abastecimento da Marinha. Então, vamos lá, fica atento até o próximo vídeo e clica no play, que eu já vou gravar isso agora.